Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de educação física comigo, professora Vanessa, e com a nossa intérprete Elisângela. Oi, Elisângela, tudo certinho? E o nosso conteúdo de hoje é sobre os fundamentos da capoeira. Então aqui é uma imagem, já abro com uma imagem de dois capoeiristas, né? Uma mulher e um homem ali que estão jogando capoeira. Quais os objetivos dessa nossa aula? Que você conheça e saiba diferenciar os movimentos básicos, que você conheça os diferentes golpes, posturas, conduções e deslocamentos. Olha quanta coisa legal tem dentro da capoeira, a gente vai conhecer isso agora. Você acha que a capoeira tem muitos golpes? Vocês acham que tem muitos ou são poucos os golpes? O que você acha? Você já tentou realizar algum movimento da capoeira? Você já tentou, viu lá na televisão, ouviu os amigos fazendo, ou na escola mesmo? Pode ser que o professor já tenha te apresentado. E o que você achou? Você conhece o nome de algum movimento, algum golpe? Você já ouviu falar no nome deles? Então a gente vai, se você não ouviu falar ou se você já ouviu falar, a gente vai falar sobre alguns deles, para a gente reforçar o que você já aprendeu. Então, os golpes eles são divididos em golpes de linha e golpes rodados. Podem ser traumatizantes ou desequilibrantes. Não se assustem com o nome que a gente vai ver todos eles. E os nomes eles podem alterar dependendo da região. O nome do golpe ele pode se alterar dependendo da região que você está, do seu grupo, então ele pode se alterar. Porém, ele tem os mais tradicionais que são os mesmos, os nomes são os mesmos. Então, vamos ver os golpes traumatizantes. São golpes ofensivos que podem causar dano ao adversário. O que é ofensivo? É golpes de ataque. Usado mais para incentivar a esquiva do adversário. O que é esquiva? É a defesa, é eu me esquivar, fugir do golpe. Como na imagem, ó. Ela está atacando com o seu golpe ofensivo e ele está se esquivando do seu adversário, do seu oponente. Então, aqui é um ataque e ele defendendo. O que são os golpes desequilibrantes? Quando se cai negativa, negativa é o nome de um movimento, a perna esticada estiver por trás da perna de base do adversário. Então, minha perna esticada vai estar por trás da perna de base do adversário. Aí eu vou dar um puxão tentando derrubar. Essa imagem aqui na verdade é uma rasteira, né? Ele já está até no alto lá. Talvez se defendendo ou talvez tenha pegado, mas é como se fosse um golpe desequilibrante aqui nessa imagem. É uma rasteira com a perna semiflexionada, tá? E nós chegamos no nosso primeiro exercício. Como podemos definir os golpes traumatizantes? Lembra que a gente viu dois, eu quero saber sobre os traumatizantes. Letra A, golpes realizados quando cai na negativa e depois acontece um puxão. Letra B, golpes defensivos que podem causar danos ao adversário. C, golpes com a perna flexionada e finaliza com uma rasteira. Ou a letra D, golpes ofensivos que podem causar danos ao adversário. Quero ver se vocês prestaram atenção e conseguem responder corretamente. Já voltamos.
Voltamos e vamos ver a resposta correta? Então, a letra correta é a letra D. Golpes ofensivos que podem causar danos ao adversário. Ofensivos, de ataque, lembram? Então, os golpes traumatizantes são esses que podem causar danos ao adversário. Claro que a gente não está falando de agressão. A gente está falando de danos ali na hora do jogo. Muito respeitoso, por sinal, a capoeira é. Vamos falar sobre alguns movimentos básicos? Esse movimento aqui da imagem não é muito básico. Difícil, eu acho, de fazer. Mas a professora colocou só para vocês visualizarem o movimento da capoeira. O que são os movimentos da capoeira? São diversos os seus movimentos. Por quê? Porque muitos são derivados de combinações de outros movimentos. Então, eles pegam um movimento e um outro movimento. Então, eles fazem a combinação desses dois. Então, surge um novo movimento. E, com isso, são vários os movimentos da capoeira. A gente vai ver os mais básicos. Tá? Não dá para a gente ver todos, porque são muitos. Então, a gente vai ver alguns. Aí é o que eu acabei de falar. Veremos os mais básicos. A gente tem a ginga. O que é a ginga? É a mão direita na frente e pé esquerdo atrás, alternando os lados. Então, eu vou colocar uma imagem que vocês vão poder visualizar bem como que é a ginga. Ó. Mão direita na frente e pé esquerdo atrás. Daí eu alterno. Mão esquerda na frente e o pé direito atrás. Então, essa é a ginga. Esse é o movimento mais, eu acredito, mais básico da capoeira. Através daí que surgem os demais movimentos. Tem a armada. O que é a armada? É o chute com a parte de fora do pé, fazendo com que o corpo dê um giro de 360 graus. Tá? 360 graus é uma volta inteira. Então, aqui é a imagem do que seria a armada, do que é a armada. Ó, com a parte de fora do pé, ele está girando e fazendo o movimento. A U, conhecido como estrela. Então, aqui é o movimento para se esquivar das rasteiras. Geralmente, ele é utilizado para eles se esquivarem das rasteiras. E é esse movimento aqui, ó. Então, a pessoa deu uma rasteira aqui embaixo, ele vai fugir por cima, para que não pegue o pé dele. Na capoeira tem várias formas de se jogar capoeira. Tem algumas que são mais próximas ao chão e tem algumas que são medianas e algumas são mais aéreas, que são vários golpes que são utilizados, que são golpes aéreos. Tem a cocorinha, que é a forma de evitar pontapés circulares em curta distância. Então, é como você evita, né? Como que você foge desses golpes. Ó, essa é a cocorinha que ela está fazendo ali. Reparem no movimento de mãos, ó, alternando sempre os braços. Rolê, que é o meio de se movimentar na roda. Então, é como você se movimenta, né? Você pode utilizar esse golpe para se movimentar. Então, ó, tá vendo? Ele coloca as mãos no chão, roda e forma de novo, se prepara de novo para a ginga. Ó, ele já sai no movimento ali para fazer a ginga se ele quiser continuar. A chapa de costas, que é pontapé de costas para o adversário. Então, eu vou estar de costas para o meu adversário e eu vou dar um pontapé, aqui como na imagem, ó. Tá com as duas mãos no chão, né? 3 apoios. 2 mãos no chão, o outro pé e o outro faz o movimento, faz o golpe. A bênção, que é o pontapé frontal para surpreender o adversário, o pontapé de frente, ó. Ele vai dar um pontapé como se eu estivesse mostrando a planta do meu pé lá para o meu adversário. Ponteira, que é parecido com a bênção, porém ele é mais rápido e imprevisível. Então, ele é mais rápido, é um golpe de mais ataque, mais ofensivo. Ó. Vocês podem ver que ele tem um pouquinho de diferença entre um e outro. Aqui, até no movimento, ele não parece tão mais rápido, mas na hora da execução, ela é efetuada mais rápido. Aí tem a meia-lua de frente, que é levantar a perna e rodar numa trajetória de semicírculo. Então, eu levanto a perna e rodo num semicírculo, ó, meia-lua de frente. Olha o semicírculo lá que ele faz com a perna.
e levanta lá em cima. E a meia-lua de compasso, que é o movimento com ambas as mãos no chão e de costas para o oponente. Então ele coloca a mão no chão e faz o movimento com a perna lá, fazendo esse semicírculo. E o último aqui que eu trouxe para vocês é o martelo, que é o pontapé comum na capoeira. Ele é forte e rápido, é como se fosse um martelo mesmo, né? Então, esse é o martelo, ó. Ele leva lá o pé e bate lá em cima. E chegamos no nosso segundo exercício. E claro, a gente vai falar sobre o golpe. Na capoeira, como podemos definir a armada? É o nome de um golpe. E o que é? Como é que a gente pode definir essa armada? Letra A, chute com a parte de fora do pé, fazendo com que o corpo dê um giro de 360 graus. Letra B, meio de se movimentar na roda. Letra C, conhecido como estrela. Ou letra D, movimento com ambas as mãos no chão e de costas para o oponente. Quero ver se você lembra e já voltamos com a resposta correta. Voltamos e vamos ver a resposta correta? Então, a armada a gente pode definir como? Letra A, chute com a parte de fora do pé, fazendo com que o corpo dê um giro de 360 graus. Se vocês quiserem rever, voltem lá na nossa aula que vocês podem ver novamente como que é a armada. Sobre os locais de prática, professora, onde que eu posso praticar capoeira? Então, tem vários locais que a capoeira ela é praticada. Então, o que eu indico? Você procurar um grupo de capoeira. Então, as capoeiras elas são formadas por grupos. Então, você procura um grupo, se identifica com esse grupo e aí você vai praticar capoeira com esse pessoal.
Então, tem alguns locais da capoeira, vocês podem ver a capoeira sendo jogada. Então, vamos lá. Em locais públicos, às vezes em praças, em áreas gramadas, na praia, muitas vezes, né? Eu já vi na praia o pessoal jogando capoeira, bem legal. E também tem os locais privados, academias, clubes, escolas, na tua escola, com o teu professor. Então, esses são os locais que a gente mais costuma ver a prática da capoeira. E agora eu vou deixar um exercício para vocês fazerem aí no caderno. Para você escrever quais os benefícios que a capoeira pode proporcionar aos praticantes. Quais os benefícios que ela pode trazer para quem pratica? Pense na capoeira, agora que a gente viu os golpes, a gente viu várias coisas sobre a capoeira, o que ela pode trazer de benefício para a pessoa que pratica? Coloque o que você acha, tá? Já voltamos.
E aí, encontrou bastante coisa? É para encontrar bastante coisa. Agora nós vamos ver quais são os principais benefícios da prática da capoeira. Então a gente vai ver juntos, nós vamos ver juntos agora. Então os benefícios, é uma ferramenta de educação, por conta das suas filosofias, dos mestres que usam uma filosofia bem legal. Então ela é uma ferramenta que educa principalmente as crianças, né? Não só as crianças, porém a ideia é que comece da base e vá subindo. É uma ferramenta de inclusão, então qualquer um pode participar da capoeira, seja cego, surdo, tenha deficiência física. Então todas essas pessoas elas são bem acolhidas dentro da capoeira, né? Com as suas adaptações ela consegue abraçar todas essas pessoas. Então ela é totalmente inclusiva. A socialização e o respeito. O que é a socialização? É eu fazer amigos, eu conversar com as pessoas, eu ter essa parte social. Então a capoeira ela proporciona isso também. E o respeito acima de tudo, né? Respeitar o seu adversário, respeitar o seu mestre, respeitar o seu amigo que está ali do lado. Então a capoeira ela envolve tudo isso aí. Olha quanto benefício bacana, eu tenho certeza que vocês devem ter colocado algum. A redução do estresse, então diminui o estresse, a prática de atividade física ela já diminui o estresse. Então a capoeira também entra dentro dessa colocação. É uma atividade física, acabei de dizer, né? Consequentemente reduz o estresse. É o desenvolvimento da disciplina, desenvolve a disciplina, às vezes você está numa roda de capoeira e recebe um golpe e sem querer esse golpe pega em você e você tem que ter a disciplina, tem que ter a calma, a tranquilidade para entender que você está ali, você tem que dividir momentos bons, né? Então ela serve para te disciplinar, para te deixar mais tranquilo em algumas situações, inclusive da vida. Desenvolvimento de habilidades motoras, então ela vai desenvolver várias habilidades motoras, vocês viram quantos golpes tem um monte de golpes, então vai desenvolver essas habilidades suas motoras, que a gente vai lapidar elas. E a gente vai retomar sobre o que a gente viu na aula de hoje. Tá? O que a gente viu? A gente viu os fundamentos da capoeira. A gente viu os tipos de golpes, então nós vimos vários golpes, lembra com as imagens, nós vimos como que eles são feitos e qual é a definição de cada um. Os golpes traumatizantes, lembram? Que é aquele que tem um cunho mais ofensivo de ataque. Os golpes desequilibrantes, que são aqueles em que o objetivo é desequilibrar o meu adversário. Os movimentos básicos, então como que são feitos os movimentos básicos, como a ginga, então a gente viu esses movimentos também. Os locais de prática, aonde que a capoeira, eu posso ver a capoeira, onde que eu posso praticar a capoeira, né? Inclusive falei para vocês pesquisarem um local aí próximo da sua residência e tentar buscar, praticar, que é muito legal, vocês vão gostar. E os benefícios dela, o que ela faz bem, por que ela faz bem, e vocês viram que é uma infinidade de benefícios, então só tem coisa boa para trazer para vocês. Então essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Elisângela, muito obrigada e até breve.